Olá meus irmãos, graça e paz, muito grato por você assistir esse vídeo. Eu quero pedir a você que curta, que comente e que compartilhe esse vídeo. Com certeza muitas pessoas vão ouvir a palavra de Deus e serão assim edificadas. Hoje nós vamos meditar no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Meus irmãos, quando nós estudamos a carta de 1 João juntos, nós podemos observar como o apóstolo João, ele se esforçou para preservar a igreja das falsas doutrinas. O inimigo, ele não poupa esforços para enganar as pessoas. Hoje nós podemos ver coaches, homens, mulheres e uma teologia liberal ensinando uma cruz sem sangue, um Deus que não se ira, um Deus que talvez não decretou até mesmo que seu filho fosse a cruz. As pessoas gostam de ouvir que Deus ama, mas não gostam de ouvir que Deus também é justo. E assim, nesse esforço que o inimigo tem feito para enganar as pessoas, muitos têm acreditado e têm adentrado nisso, separando os atributos de Deus, ou enaltecendo um mais do que o outro. Mas precisamos acreditar e entender que da mesma forma que Deus é amor, Deus também é justo. Acreditando nesse engodo do inimigo, muitos desprezam assim a morte substitutiva. E assim, até mesmo acreditam que com seus próprios esforços são capazes de se redimir. Pois são esforços ineficazes. Tudo isso por quê? Porque o diabo quer que as pessoas acreditem que Deus ele não está irado com o pecado. Que Deus não se ira, que Deus é apenas amor. O diabo, o inimigo, ele tem medo do sangue. Por que que o inimigo tem medo do sangue? E por que que ele não quer que as pessoas entendam a eficácia do sangue de Cristo? Nós separamos aqui 3 pontos importantes para aprendermos o valor do sacrifício de Cristo. O primeiro deles é: o sangue de Cristo, ele limpa pecadores. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que que o diabo tem medo do sangue de Cristo? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Em Apocalipse 7, versículo 14, diz assim: respondeu-lhes meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado, nos deixa mais limpos, mais alvos do que a neve. A cruz expõe o desprezo. O inimigo não quer que as pessoas aprendam o evangelho da cruz, mas quer que as pessoas ouçam e aprendam o evangelho da glória, o evangelho do só vitória, do só é agora, do eu posso possuir agora, para que elas escondam e esqueçam do evangelho da cruz, que expõe o desprezo, que mostra que o homem merecia aquela cruz, que nós merecíamos aquele castigo, que aquilo ali era para pecadores, para pessoas como nós, que merecíamos. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, nós podemos ler assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezo,
triunfando deles na cruz. O diabo não quer que as pessoas ouçam o evangelho da cruz, porque a cruz revela esse desprezo e o triunfo que Cristo obteve ali naquela cruz e a vitória para aqueles que são chamados segundo o seu bom e santo concílio. O sangue de Cristo também, o seu sacrifício, pagou a dívida de ira dos pecadores, a nossa dívida. Cristo pagou a nossa dívida. No livro de Romanos 3, versículo 23, nós podemos ler assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Era a nossa dívida e Cristo pagou ali na cruz. Bom, esse é o motivo de muitos não compreender a pecaminosidade do pecado, a gravidade do pecado, porque tem procurado um evangelho da glória, um evangelho do triunfo, do agora, né? E uma vez que essas pessoas são convencidas de que Deus não se ira, a mesma coisa acontecerá em relação ao pecado. Elas não compreenderão o quão grave é o pecado, o quanto o pecado ofende a Deus, um Deus santo, um Deus puro. Meus irmãos, nós queremos concluir assim: não são os nossos atos que nos redime. Nós queremos andar e queremos conhecer o evangelho da cruz, a teologia da cruz. A nossa dívida de ira já foi paga por Cristo e o seu sangue nos purificou de todo pecado, a nossa consciência, trazendo-nos uma consciência alegre, satisfeita em Cristo e sem temor do juízo. E isso de uma vez por todas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima, se Deus quiser. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Que Deus te abençoe.